Jesus e nós estamos falando sobre as cartas para 7 igrejas. Nós falamos já sobre Éfeso, Esmirna e Pérgamo. E agora, no Apocalipse, capítulo 2 ainda, versículo 18 adiante, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve isto: O Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente, eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós vemos aqui, né, grandes advertências para a igreja de Tiatira, mas sempre tem aqueles, os remanescentes, aqueles que permanecem fiéis, aqueles que não vão se sentar aqui ou na mesa de Jezabel. Então aqui fala a palavra tolera, então você tolera a Jezabel. Então às vezes até você queria não tolerar, mas acaba tolerando, né? Então, aceitar, tolerar você tem que. Então, para que tolerar Jezabel? E ela lhe desvirtuando, ou seja, aquele que não prega a palavra de Deus verdadeiramente. Então, tolerar. Então, Deus fala: eu conheço a tua caridade. Então, eu conheço a tua paciência. E aqui, essas obras de agora são maiores que aquelas primeiras. Então, Éfeso perde aquela da primeira, né? Então, veja de onde que foi que você caiu. E aqui nós temos isso. Então, para quem não se arrepender, então nós podemos trabalhar isso também com as crianças, né? E como eu disse, muitas pessoas aí entra aqui também. Nós estamos, como eu falei na outra aula, procure aí, né? Mensagens sobre as 7 cartas, né? Para 7 igrejas. Procure para você se aprofundar mais. Aqui nós estamos trazendo para o departamento infantil. Então, aqui nós vemos pessoas que vão lá, vamos colocar assim, então, tolerar. Então, nós toleramos certos tipos de coisas, né? Então, para não ser chamado de chato, de chamado de fanático. Então, eu acho também que nós não devemos brigar, certo? Brigar não, porque não adianta. Como nós falamos aí, das festas pagãs, do celular, né? Então, lá na casa, cada um faz, mas aqui na igreja, né? E como nós estamos vendo, né? Nós vamos pregar, ministrar a palavra de Deus, e aí as crianças pulam, brincam, que é maravilhoso, tem que ter algo diferente para elas. E aí quando chega na hora da palavra, você toda colorida, com os seus visuais todos coloridos, e aí a mãe dá um celular pro filho, pra filha, e ela vai te ouvir, né? Então, e a criança, para não dar trabalho. Então, olha só que situação, né? Então, nós não vamos brigar, porque se já é alguém de dentro da igreja, já deveria saber. Então, é falado, você fala a palavra, né? Você fala o que tem que ser dito. Mas cada um faz aquilo. E aqui nós vemos que tolera Jezabel, tolera sentar na mesa de Jezabel. E o que é tolerar?
Tolerar é, olha, nem concordo tanto, mas eu vou tolerar. Então, nós falamos até mesmo de festas aí pagãs, nós falamos de outras coisas. E nós do departamento infantil, muitas vezes aí vai chegar até você algo que pode parecer um presente maravilhoso, mas não é. Então tem pessoas que têm até promessas, né? Se você não sabe, beleza? Mas e se você sabe que aquilo ali se trata de uma promessa? Quando é assim, as pessoas falam: olha, eu vou te ajudar, mas tem que ser do jeito, tem que ser assim, assim, assim. Então isso não é uma ajuda, é impor, né? E tolerar. Jezabel, ela fazia as coisas erradas, então vai tolerar, né? Ah, eu vou tolerar aqui isso daqui. Então, ensinando o que não se deve também. Então nós temos, por isso que nós temos que pregar a palavra de Deus. Nós temos que pregar o que está aqui para as crianças. Então, às vezes a gente vai acabando tolerando ali algumas coisas. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós estamos falando sobre Jesus está voltando. Em algumas aulas nós falamos sobre o luto infantil, né? Ali sobre a morte. E aí fala, para que falar com as crianças sobre a morte? Então tem pessoas, não precisa falar para as crianças que Jesus está voltando. Para as crianças você nem precisa se preparar muito para ministrar, fala qualquer coisa para eles ou faz uma musiquinha e tá bom. Para que falar com as crianças sobre as 7 cartas? Para quê? Para que você vai falar uma coisa dessa? E na verdade, esse curso nasceu dessa necessidade de falar que Jesus está voltando para as nossas crianças. Então, são pessoas que toleram também ali, que vão falar para nós, mas toleram isso, toleram não entender, né, que deve-se falar com as crianças sobre o livro de Apocalipse, deve-se falar com as crianças até mesmo sobre a morte. E nós falamos porque a pessoa não entende também. Então, às vezes, ela não entende, pensa que a gente vai falar de morte como nós falamos para adulto. E nós vamos ter uma linguagem para falar com eles. Então, nas cartas, arrepende-se. Então, tudo que nós fazemos, nós temos Jesus ainda como nosso advogado. E você pode usar a passagem que João fala: filhinhos, não pequeis, mas todavia pecares, tendes um advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós devemos sim falar. Então, muitas vezes, você não vai falar ali, e eu falo para você, às vezes você não tem oportunidade, aí grava um vídeo, coloca nas redes sociais para falar. Então, às vezes eu não consigo atingir essa criança porque não blindam ali, olha, não pode, não vamos falar sobre isso, porque é algo muito triste, e daí as crianças crescem saber. Não, nós temos algo para falar com elas. É igual quando nós vamos falar sobre o Maio Laranja. Então, né, que é o mês da prevenção ao abuso sexual, exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, nós temos a maneira correta de falar com cada faixa etária, mas elas precisam saber. Então, se elas precisam saber disso, precisam saber sobre o Setembro Amarelo, elas também precisam saber sobre a volta de Jesus, de um jeito que elas consigam entender de acordo com a sua idade. Então, que nós possamos não tolerar, né? Não tolerar certos tipos de coisas, certos tipos de doutrinas também. Olha, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, porque as crianças precisam saber que Jesus está voltando. E muitas vezes não é até por mal, mas a pessoa não entende, pensa que vai falar sobre o Apocalipse e a criança vai sair assustada. Mal sabe essas pessoas quantos desenhos, quantas coisas as crianças têm acesso que são até mesmo de terror. Né? Então, ali, daí a palavra e a verdade que deve ser dita não é, e as outras coisas correm aí a solto, correm aí adoidado. Então, nós trazemos essas passagens para o Ministério Infantil, mas procure aí para você ouvir uma pregação para cada carta, tá bom? A 5ª carta, Igreja para Sardes. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome, que vives e está morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus.
Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E não vigiareis, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que horas virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de nenhuma maneira riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aqui nós vemos, né? Aqui, deixa eu procurar aqui. Eu sei das tuas obras, então olha só, mas fala que está vivo, mas está morto. Então, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Então, nós vemos aqui, né, uma igreja que se acha que está viva, uma igreja que acha que está avivada, mas na verdade está morta. Nós precisamos da palavra de Deus. E quantas igrejas não têm pregado a palavra verdadeira de Deus? Então, muitas vezes você que vai me ouvir, até mesmo tem até um sentimento muito triste no coração, que às vezes vem para nós, olha, estou sendo perseguido, né? A igreja perseguida, estou sendo perseguido, as coisas não estão andando do jeito que eu penso. Estou aqui como a igreja de Esmirna, olha, não tenho verba, as coisas parecem que estão dando tudo errado para mim. Eu acho que Deus não está comigo. Mas, na verdade, isso é uma linha que veio da teologia da prosperidade. Então, você não precisa ler a Bíblia direito, você não precisa. Aí entra aquelas, né? Você pode viver aí na doutrina de Balaão, você pode viver do jeito que você quer, que não tem nada a ver. E aí vem essa teologia da prosperidade, faz o que quiser, mas é só você fazer uma campanha e faz assim, 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 e aí compra alguma coisa ungida, faz isso que você vai ver. Então, Deus só está com você, Deus só está na sua vida. Se você tiver muito dinheiro, se tudo tiver tudo certo, se você tiver muita saúde, se você tiver tanta liberdade, então Deus está na tua vida. Então, essa é a teologia da prosperidade. Não é a palavra de Deus. Porque este homem que está escrevendo isso estava preso. Ele terminou a sua vida idoso. Ele ainda terminou idoso. Os outros apóstolos de Cristo, um foram decapitados, foram mortos à espada, foram crucificados. E aí, como que fica essa teologia da prosperidade? Então, na verdade, mesmo que você não faça parte, isso vem, porque parece que, né, e até as pessoas, aí lembra dos amigos de Jó, você deve ter feito alguma coisa, porque... E não, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aonde está essa verdade quando fala assim, olha, você não precisa andar direito aí no caminho não, tá? Isso dá muito trabalho, igual Balaão, perdão, falando para Balaque, né? Não tem nada a ver. E chamando os filhos de Deus para ir nessa doutrina. Isso aí não tem nada a ver, pode fazer. Esse povo é muito fanático, né? Muito chato. E aqui nós vemos. Então, aquilo que você recebe, guarda. Então, você está aqui, você está buscando conhecimento para levar a palavra de Deus para os pequeninos. Então, levar a verdadeira palavra. Então, essa teologia que entrou nessa teologia da prosperidade, já fala prosperar, você tem que prosperar, você tem que ter saúde. Então, assim, Deus, eu estou pregando a palavra de Deus. Vocês sabem, já coloquei para vocês, a minha saúde é bem frágil, bem debilitada. Né? Então, dores eu tenho o tempo todo. Então, quando eu estou ali falando sobre os PDFs, não aparece o meu rosto, porque naquele dia eu estou deitada gravando. Por quê? Porque não tem condições de arrumar, né? Até mesmo pentear o cabelo dói. E aí você se preparar e ficar assim. Então, não são todos os dias. E a teologia da prosperidade, se eu fosse, eu estava perdida. Aí a tristeza seria maior ainda. Mas porque daí fala, Deus não está comigo. Então eu tenho um Deus que, como assim? Mas não, eu entendo que mesmo com as aflições, Deus está comigo. E como ele falou para Paulo, a minha graça te basta. E a graça dele é Jesus Cristo. Então, um dia, aí nós podemos falar sobre o céu. Um dia chegará, vou chegar lá, e lá vai ser limpo dos meus olhos toda lágrima, toda dor no coração, todo sofrimento e toda dor do meu corpo. Mas lá, ser fiel até a morte dar-te a coroa da vida. Então,
É isso. Então, isso é muito, não é tão atrativo pregar isso, não é? É mais atrativo falar, olha, se você durante 3 terça-feira, 7 terça-feira, 14 terça-feira, 21 terça-feira, não contra campanhas, não é isso. Mas aí a pessoa vive a vida, né? Então aqui pensa que está vivo, está morto. Então a pessoa vive a vida do jeito que quer, adultera, né? Então nós temos isso, acho que aí na sua região você conhece gente que adultera, gente que mente, gente que vive numa vida totalmente errada, mas aí toda terça-feira ela vai fazer ali algo para que modifique a vida dela, para que ela seja próspera. Então é mais fácil do que você chamar e falar: arrependa-te, o que tem ouvido, ouça. Então a palavra de Deus muitas vezes não é tão chamativa, porque vamos ouvir a palavra de Deus, vai lá, ouve, fala: olha, arrepende dos maus caminhos. O Senhor, esses e esses ficaram fora do reino do céu. Aí faz isso, a pessoa volta? Maioria não. Então ela prefere ir num lugar que durante tantas terça-feiras ela vai fazer e ali ela vai prosperar sem precisar largar o amante, a amante. É triste, mas é verdade, né? Então estou usando esse exemplo, tem tantos outros, tá? Então porque aqui pensava que estava vivo e estava morto, né? Então, eu estou fazendo essa campanha pedindo a Deus, mas a vida não muda, não arrepende-se, né? Então, mas aqui nós vemos aqui, ó, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Então, nós sempre vemos aí advertências, ou, né, que nem na igreja de Esmirna nós não vimos, mas tem a questão, né? O que que nós vamos ganhar? Qual será o nosso galardão, nosso presente? Né? Então, aqui vê que tem esses que estão vivos, porém estão mortos, né? Então, aí você encontra a pessoa com a vida totalmente errada, né? Com a doutrina aí dos nicolaítas, com a doutrina de Balaão, e aí, não, mas eu tô fazendo assim, se eu ficar, se eu orar do lado daquela árvore ali durante tantos dias, mas aí eu posso continuar com a minha vida aqui, não preciso mudar, não, né? Então, porque é essa teologia. Então, essa teologia é muito ruim, né? Mas todo lugar pode ter isso, mas também tem aqueles que não deixaram se contaminar, porque todos ouviram a verdade. Mas, então, por isso que fala, guarda, retém o que você ouviu, lembra lá o que você ouviu, a palavra verdadeira de Deus, porque muitas dessas pessoas podem nunca ter ouvido, mas a grande maioria já foi em determinado local, determinada igreja, onde ouviu que se não se arrepender, não vai para o céu. Então, ela já ouviu, guarda, arrepende-te, volta. Então, enquanto nós ainda estivermos aqui, enquanto nosso Senhor for nosso advogado, há perdão para todos. Mas esse é um exemplo, porque se até mesmo isso pode até te iludir ali, não é? Para que eu tenho que sofrer aqui, sendo que ali eu posso. Então, pessoas andam fazendo isso, andam com a vida totalmente tortas, mas estão ali. Então, se ela comprar aquele negocinho ali que estão vendendo e ela colocar na sua bolsa, ou ela. Então é a nova figa, né? Quem é bastante tempo aí lembra da figa que colocava no chuveiro, mas aí hoje, né, é disfarçado. Então, assim, eu posso continuar adulterando, eu posso continuar fornicando, eu posso continuar errando aqui, posso continuar mentindo, posso continuar isso. É só eu pegar isso aqui, colocar na minha bolsa, ou comprar aquilo ali, ou fazer isso, tá tudo bem. E não é assim. Então pensa que está vivo, mas está morto. E a palavra de Deus deve ser pregada, principalmente no nosso coração, principalmente para as nossas crianças. E aí, aquele que não deixar manchar a sua veste, ele andará com Cristo de branco, porque é digno disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e nunca riscarei o nome dele do livro da vida. Então, olha, nós podemos falar sobre o livro da vida. E aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, até a próxima aula.